Olá, Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso. Eu sou Neto Marques e hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast de provocação sobre direitos aí que muitos servidores públicos têm e às vezes não sabem. E também nós vamos tirar dúvida de você aí, telespectador, que tem, às vezes, uma dúvida e que você precisa sanar. E para isso, nós vamos hoje falar aqui com o Dr. Wagner Luiz Ribeiro, ele que é especialista aí em direito administrativo e também voltado para a área de concurso, direito público. E hoje você poderá tirar as suas dúvidas e, com certeza, muitas delas serão reveladas aqui para você. Doutor Wagner Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Provoca a Ação. Eu que agradeço a oportunidade, Neto, toda a equipe, né? Estamos à disposição da sociedade, né, para estar tirando aí, sanando as dúvidas e postando ali, sanando ali qualquer situação que a gente pode estar contribuindo. Né? Doutor Wagner Luiz, hoje a gente sabe que há muita dificuldade para pessoas que fazem concurso, às vezes ela tem direito e não sabe. Muitas das vezes ela faz o concurso e acaba não lendo o edital, ou às vezes elas leem o edital, mas lá na frente dá uma zebra, um problema, e ela passa às vezes no concurso e na hora lá ela não é recepcionado por aquele concurso que ela fez e passou. Como é que anda hoje essa questão de concurso? É muito enroladeira, muito problema? Neto, o que a gente analisa, tem bastante situação que chega, né, para a gente analisar. O que acontece? Muitas vezes a administração, a banca, cobra um excesso de burocracia ou, vamos pôr assim, uma rigidez muito grande ali da questão dos procedimentos. Então, o que acontece? Às vezes um documento, uma certidão, a pessoa às vezes tem um problema de um processo e acaba não conseguindo tomar posse, um documento que está vencido, etc. Então, assim, o que a gente verifica muito são excessos ali de rigidez, de formalismo, né, o que a gente chama ali no mundo jurídico, né? E isso aí pode ser combatido. Enfim, os editais às vezes não são tão claros. Trunca, dá uma exatamente, truncada, né? Ou então, de vez em quando acontece, você chega lá para protocolar a documentação, faz uma exigência que não consta no edital, então tem... Às vezes é desconhecimento do funcionário do órgão público. Do órgão público, exatamente. É muito comum, infelizmente é muito comum, né? E os editais estão melhorando, enfim, mas de vez em quando acontece esse tipo de coisa, infelizmente. E é muito trabalho hoje, né? Porque a gente sabe que tem muitos concursos que estão enrolados até hoje. Tem gente que passa e não é chamado, tem outros que fazem concurso para reserva, que fala. Parece reserva. É proibido hoje, não é não? Não, proibido não. O que acontece? A administração, ela pode fazer, né? O edital, lançar ali o certame, né? Ter a quantidade de vagas ali para contratação imediata e ter ali o cadastro de reserva, né? O que acontece hoje? A maioria dos candidatos ficam ali no cadastro de reserva, aguardam ali anos, 2, 3, 4 anos, e não são chamados, né? E o que a gente verifica ali, um problema assim que está muito, muito comum, é o excesso ali de contratos temporários, né? Tanto a administração federal, estadual, municipal, né? Você passa ali para o cargo X, um exemplo, o cargo de professor, e lá tem muitos contratos temporários ocupando aquela vaga, né? E a administração acaba, ela tem essa prerrogativa, né, de colocar o contrato temporário mediante ali a justificativa, etc., né? Mas a gente vê ali uma inversão do objetivo do contrato temporário. O contrato temporário acaba sendo a regra em vez do efetivo, né? Infelizmente acaba acontecendo muito esse tipo de situação. E hoje, o senhor tem algum caso concreto para dar exemplo para a gente aí dessa questão de concurseiros ou de pessoas que fazem concurso, não sendo concurseiro, mas que fez um concurso e que está enrolado ali e a pessoa tem direito? Tem. O que acontece? Hoje, o STF, né, ele já sedimentou ali um entendimento, é até um tema, né, fala tema 784 do STF, que ele fala o seguinte, bater o martelo nesse sentido, né, porque a administração pública, ela tem ali o que chama ali de poder discricionário, que ela pode chamar o candidato de acordo ali com
o momento mais adequado, que entender que a administração necessite, etc. Só que existem algumas situações que, como a gente pode dizer, a administração ela acaba cometendo alguma irregularidade, né, e acaba gerando o direito desse candidato ali que está ali ou no cadastro de reserva ou aprovado, né, dele ser convocado imediatamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim que é bem clássico. Vamos supor ali que houve uma convocação, chamaram ali 50 candidatos. Desses 50 candidatos, só 10 tomaram posse, que é muito comum, dependendo do concurso. Então, o que acontece? A administração, querendo ou não, ela mostrou que ela tem a necessidade de contratar 50, de chamar 50, só 10 tomaram posse. Quer dizer, os 40 ali, as vagas que sobraram, né? Os 40 próximos da lista têm esse direito de ser convocado, né? E a administração acaba postergando, deixa, o concurso acaba vencendo, etc. Né? Isso é um problema muito comum, infelizmente. Esse é um caso muito, muito comum e o STF já sedimentou esse entendimento, né? E reiteradas decisões aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, enfim, nesse mesmo sentido. O problema também é que, às vezes, as pessoas fazem o concurso público e ela tem um prazo, o edital tem um prazo para vencer. Sim. Por exemplo, a vaga, 50 vagas e ali 200 pessoas passaram, 50 vai ser chamado e 150 estão no cadastro de reserva. Só que esse edital vence, né? Ele às vezes é para um ano, renovar para mais um ano, e a pessoa se gastou para fazer o curso, comprou material, fez inscrição e acaba perdendo. E o que acontece muitas vezes essas pessoas ficam desesperadas quando vê que está vencendo o prazo do edital, começa a procurar políticos para ver se resolve, que o político possa intermediar com o órgão público lá, ou seja, o governo, ou seja, a prefeitura, para ver se são contratadas. Isso acontece muito em Cuiabá, em Mato Grosso, né? Acontece. Infelizmente, ali é uma situação muito comum, né? E assim como eu disse anteriormente, a regra ali para a convocação é uma regra muito rígida, né? Então, assim, para esse candidato, às vezes, que está nesse cadastro de reserva, para ele ser convocado judicialmente, né? São situações assim, bem específicas, tem que estar muito bem documentado. E assim, o que acontece também? O judiciário, para ele não é permitido intervir em outro poder, né? Que o judiciário ali estava no Poder Judicial, ele não pode ali ficar intervindo no outro poder, determinar que, a não ser que haja uma irregularidade nessas situações de classificação, na situação de vagas que ficarem realmente demonstradas a sua existência, né? Mas, assim, em regra, o que acontece, infelizmente, é isso. É fácil o certame ali para 200, fica 200, 300 pessoas ali no cadastro de reserva, e a administração ali fica ali anos para chamar o pessoal e acaba não chamando todo mundo. E ali cria-se, né, uma expectativa muito grande ali do candidato. Estudou, se preparou, gastou cursinho, etc., né? E acaba ali tendo seu sonho ali frustrado. Infelizmente, é uma situação que acontece, né? Sim, e essas pessoas que passam no concurso ou que ficam no cadastro de reserva ali, ela, às vezes, demora tanto para chamar que, quando chama, ela já passou no outro concurso. Passou no outro concurso. Né? Já está luz na frente. É muito comum, por exemplo, o concurseiro, muitos deles não são concurseiros de um estado só. Às vezes, vai fazer um concurso, o candidato faz aqui na prova aqui em Mato Grosso, a pessoa é de Minas Gerais, é de Mato Grosso do Sul, é de São Paulo, Rio, etc. Né? E às vezes ele já está em outro estado, já passou em outro local, né? E aí fica por causa dessa morosidade ali da convocação, que infelizmente é o procedimento comum no Brasil, né? A legislação é dessa forma, é muito rígido, né? A questão da convocação, enfim, né? O certame ele tem todo. E hoje, de um tempo para cá também, ficou um pouquinho mais fácil para aqueles que fazem concurso, para ele ficar acompanhando, né? Porque antigamente existia, não sei se é verdade, mas parece que antigamente, muito tempo atrás, às vezes pulavam, né? Por exemplo, se o cara passou em 10º lugar, ele chamar o 12º, o 13º, hoje o 10º já fica de olho ali para ver se chamou alguém
Para trás. Ainda existe? Tem como ficar observando isso? Sim, esse caso aí é o que eles chamam de preterição, né? Preterição. Preterição, o que acontece, né? Eu estou lá em quinto, aguardando ser convocado, chamam o oitavo, o décimo, né? O tema ali do STF, ele justamente ele bate nessa tecla, que se houver preterição, o candidato preterido ele tem direito imediato de ser convocado, né? Então, o que a gente vê hoje, né? Hoje, como os editais são, não é igual antigamente, né? Que era aquela imprensa, né? O papel ali, enfim, né? Tinha que ir lá na administração para pegar o edital. Hoje não, hoje é tudo online, todas as prefeituras, facilita muito isso daí. O que a gente verifica hoje é a questão da preterição, que de vez em quando acontece. E dá muita confusão também. Quando temos vagas PCD, cotas, né? PCD, sim, cotas PCD. Exatamente. Cota PCD, o negro índio, etc., né? Que tem uma quantidade, dependendo do concurso, o edital tem que esclarecer. Né? Ele tem que, vamos usar um exemplo, né? Se o edital ele prevê assim, vai convocar 3 candidatos, 5 candidatos, então teria que ser, um exemplo, 4 ampla concorrência e 1 cotista, né? O PCD, o negro índio. Às vezes a convocação ela dá uma pulada nisso aí, acaba preterindo ali o pessoal que é PCD, né, os outros cotistas, né? Então, assim, o que hoje a gente vê mais comum é esse tipo de preterição, né? Da ordem classificatória, nem tanto, que agora todo mundo tem acesso ali, consegue acompanhar. Às vezes o cliente fica acompanhando o edital até mais assíduo do que a gente lá no escritório, às vezes acontece isso daí. Então, assim, hoje todo mundo acompanha o edital, o diário oficial, né? É muito mais... o acesso, né, tá muito mais prático, muito mais facilitado. E tem uma época também que ficou, vamos supor que chamou ali 14 pessoas. E tem um que é da preferência, ficou lá em 18º. E para não pular, ele chamava o 16º, 7º, até chegar no 18º. Até chegar no 8º. Alguém que estava ali entre o 15 ou 18 levou vantagem porque foi chamar também, né? Sim. Porque se ele fizesse preterido, né? O 18, aí o 16, 17 ia para cima. Então ele já chamou 16, 17 e o 18 na qual eles estavam querendo. Teve muito disso também, né? Teve muito. Hoje acontece muito, né? Também é o seguinte, vamos supor assim, você faz um concurso, 4 anos depois tá acontecendo as convocações. Nossa, todo esse tempo aí. E aí o que acontece? O candidato ele passou mais ou menos ali um ano, ele praticamente não acompanha mais, acha que, perdi, não vou ser chamado, etc. E aí o que acontece? A administração pega e chama ali, convoca 200. Só que assim, 4 anos depois, a maioria dos candidatos ou não mora mais aqui no estado, ou o pessoal morou, foi embora, ou veio só para fazer a prova, principalmente o pessoal que são de outros estados, não fica acompanhando o diário oficial para ficar vendo as convocações. E aí o que acontece? Às vezes eles acabam fazendo justamente isso. Para chegar lá naquele, né, que de repente tem um interesse ali de convoca todo mundo, aí são as convocações que a gente fala ali, convocação em lote. Convoca ali 300, 5, 6 só tomam posse, porque não observam ali a questão da convocação. E aí para essa situação também, tem um entendimento pacificado no STJ e ratificado diversas vezes aqui no Tribunal de Justiça, que é o seguinte, o candidato ele não é obrigado a ficar acompanhando ali o diário oficial eternamente. Então, o entendimento é mais ou menos assim. Passou ali de um ano da homologação do concurso, né? Os atos convocatórios para a próxima fase ou para convocação, além de ser publicado no diário oficial, o ente administrativo tem que dar uma comunicação pessoal. E na hora que você faz ali a inscrição, você coloca ali telefone, endereço, e-mail, etc. E a administração, o que acontece? Ela tem que, passou esse um ano da homologação do certame, os próximos atos ali, os convocados, ou então para a próxima fase, todos os atos, né, do concurso, os candidatos devem ser intimados de forma pessoal. E o que não acontece na prática. A administração não faz. Assim, um ou outro órgão que acaba fazendo, manda um e-mail ali para convocar, para informar que a pessoa foi convocada, etc., né? Mas o que acaba falhando ali essa falta de publicidade. É um princípio constitucional, né? O ato administrativo ele deve ser público e a administração falha nesse aspecto aí, a questão da publicidade, né? Então,
infelizmente, muitos candidatos acabam perdendo ali a sua chance, ali da sua convocação por causa desse problema. Falta de comunicado. Né? Comunicado pessoal, né, depois de muito tempo do certame. Né? E aí é que entra o Dr. Wagner Luiz, as pessoas ficam sabendo depois, corre atrás do advogado, e o advogado vai provar através de prova que não foi intimado ou citado, alguma coisa assim, informado, né? A comunicação, né, deve ter sido pessoal, e a pessoa verifica ali que foi lesada, né? Aí ele procura quem for, né, um advogado especializado ali, para estar buscando seus direitos, né? Isso aí, assim, é um entendimento pacificado. Vamos colocar assim, não tem meia dúvida ali do magistrado no momento de analisar. Ele verificou, né, que realmente a pessoa passou no certame, foi convocado, tem mais de 1 ano, 2, 3 anos isso daí, né? A pessoa não recebeu a intimação de forma pessoal, é um direito líquido e certo ali, não tem da administração escapar, né, de ser impelido ali de promover uma nova convocação desse candidato. Dr. Wagner, não precisa falar o nome, mas assim, você já teve algum caso que você trabalhou nele, que a pessoa não estava sendo aceito dentro da administração, e aí você foi lá e provou e a pessoa foi convocada? Já. Isso aí é um problema comum também. O que acontece é o seguinte, o edital, de forma geral, né, ele tem regras assim bem rígidas, né? E às vezes o que acontece? Ali na administração, quem vai recepcionar os documentos, ela pratica ali uma rigidez excessiva, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Prático, acontece o seguinte: a pessoa foi impedida de tomar posse no cargo público porque ela tinha um processo. Você, por ter um processo em si, não é um impeditivo de você tomar posse no cargo público. A não ser que seja, vamos por assim, um processo, trânsito julgado, aquele que não cabe mais recurso, que possa ter relação ali com o que você vai desenvolver. Por exemplo, sou condenado em crime de improbidade administrativa, enfim, né, peculiar. E passou para aquele mesmo. Aí, ok, aí a administração ela tem o direito ali de recusar você. Mas, por exemplo, se você tem ali simplesmente uma ação civil, uma ação de cobrança de condomínio, um exemplo, isso aí não pode ser impeditivo de você tomar posse no concurso. E aí, se a administração ela te impedir, por causa de um motivo como esse, você pode, né, buscar ali o remédio jurídico, etc., né, e para ver a sua posse ali ser efetivada realmente, né? Isso aí também é um entendimento pacificado na justiça. A STF já bateu o martelo nesse sentido, nesse entendimento, entendeu? Não há impeditivo. Esse excesso de formalismo, excesso de rigidez para análise do documento, análise dos requisitos, não pode ser impeditivo para tomar posse. Eu vivi um caso de um amigo meu, até já faleceu. Ele era deficiente visual, e ele fez um concurso de PCD na prefeitura de Cuiabá, e quando ele passou, e quando ele foi levar os documentos, não aceitaram os documentos dele, não queriam dar posse para ele, porque ele era cego. Mas se ele fez para PCD, na inscrição foi aceito, e ele está dentro do regimento, foi aprovado tudo para ele, e por que não? Aí ele teve que procurar um advogado, entrou com mandado de segurança, e depois sim o juiz judiciário autorizou que ele tomasse posse. Teve que entrar no judiciário, gastar mais dinheiro, perder tempo, passar raiva. Isso aí é o quê? É aquilo que você acabou de falar, na hora de recepcionar os documentos, pessoas que não estavam aptas a receber. Preparadas, né? O que a gente verifica, chega ao nosso conhecimento, muitas vezes ali na administração, quem fica responsável por fazer a análise desse documento, que o correto ali é isso aí passar por uma comissão, né? Sim. Avaliador, mais de uma pessoa, pelo menos 3, para verificar a documentação, etc., para ir dar um parecer. O que a gente verifica? Muitas vezes, ali a pessoa que vai recepcionar, vou usar o termo assim para o pessoal entender, parece que é um robozinho, a pessoa tica ali o documento, sim ou não. Então, assim, se tem alguma coisa diferente do que ela está acostumada, ela já leva uma negativa. Justamente a situação que você deu de exemplo. Se a pessoa fez o concurso para PCD, bom, você é PCD, ok. Então, assim, você tem que estar, para trabalhar ali, adaptado, enfim, né, a forma ali como for, mas não pode ser um impedimento. Se eu fiz PCD, vou ser impedido porque eu tenho um problema de saúde, mas você fez a cota para PCD, então não é para existir esse tipo de restrição. E se houver esse tipo de restrição, a pessoa tem o direito, sim, né, de buscar o judiciário corrige esse tipo aí de irregularidade, com certeza, né?
E hoje, para a pessoa que quer fazer um concurso, ele pega o edital, ele tem que prestar bastante atenção naquilo ali e já ficar preparado, né, com o que está pedindo ali no edital para que ele não tenha dor de cabeça futuro. Exato. Dar um exemplo que eu presenciei, quando tem um exemplo, para ficar mais prático, para o pessoal entender. Vai ter um edital ali, o cargo, por exemplo, de motorista de van escolar. Motorista de van escolar, a carteira exigida é a carteira E. A pessoa não se atenta que você precisa ter essa carteira para tomar posse nesse cargo. E eu já vi situação, consta ali no edital, exigência de carteira E, a pessoa foi lá... Às vezes até tantos anos já de carteira, né? Exato. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, foi convocado, preparou o documento, fez os exames, protocolou tudo, aí na hora de assinar o termo de posse, cadê sua carteira? Ah, não tem. Então, infelizmente, aí não tem jeito. Aí, infelizmente, não tem jeito. Então, assim, a pessoa tem que prestar atenção no edital, tem que olhar todas as regras, quais são as exigências daquele cargo, né? Tem toda essa situação, tem toda essa exigência. Aí, assim, por isso que o edital, ele é extenso, ele é prolongado, né? Tem muita regra ali que a pessoa precisa, o candidato precisa prestar atenção, né? E analisar tudo. Se está também dentro dos requisitos. Sim. Vou dar um outro exemplo. O pessoal que faz o cargo para... Esse que faz o controle ali de saúde, e aí o que acontece? Alguns editais... De avaliação de saúde. Avaliação de saúde, esqueci rapidamente que mas assim, o edital exige que a pessoa more naquele bairro. Então, às vezes, a pessoa mora num bairro X, se inscreve para outro bairro. Você não vai conseguir tomar posse. Agente de saúde. Agente de saúde, isso, fugiu aqui a palavra, exatamente. Então, assim, o agente de saúde tem essa exigência específica no edital. Então, o candidato precisa, não é assim, só simplesmente fazer a inscrição. Você tem que olhar, eu estou dentro dos requisitos, eu vou conseguir exercer, eu vou conseguir, né, tomar posse, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, assim, tem situações que a administração... vamos por assim, faz um excesso de formalismo, faz certa regularidade, legalidade, mas tem muitas situações também que o candidato tem que, né, ficar atento ao edital. O edital, na maioria das vezes, ele é bem claro nas regras, né? Então, tem essas questões também que o candidato deve ficar atento. É bom também, assim, que às vezes você, não entendendo o edital, é bom procurar um especialista ali, sim. para que o especialista possa tirar dúvida daquela onde ele não está entendendo, não está entendendo o edital. Porque, assim, o que eu percebo? O edital, muitas vezes... ele é escrito de uma forma que não é para a população em geral entender. Né? A linguagem ali que é utilizada, muito técnica, muito... Né? Então, às vezes, a pessoa não vai entender alguns requisitos, alguns termos, chega a acontecer isso. Então, assim, se tem ali uma dúvida, né, o importante é dar uma pesquisada para entender melhor. Se você está dentro dos requisitos que o edital está exigindo para aquele cargo, tem todas essas questões que o candidato deve ficar atento. Porque às vezes o candidato estudou para fazer a prova, não para entender o edital. O edital, exatamente. O cursinho ele vai ensinar para você, se for fazer cursinho, etc. As provas. Para fazer a prova, as perguntas, né? Não o edital em si. Então, é uma situação que realmente o candidato tem que ficar atento. Né? Sim, e também assim, é isso que você deu um exemplo aí da questão da carteira de habilitação E, às vezes está lá no edital lá, motorista da van tem que ter lá 5 anos de carteira E, mas o cara só tem 12 que ele acabou de fazer ali a carteira e ele não observa isso ali, faz a prova, passa e... vai chegar lá na hora e não vai conseguir tomar da posse ali. Um outro exemplo também que a gente verificou em alguns outros editais, esse aí já na área de saúde, a empresa brasileira que administra ali os hospitais universitários, né, a BCR. Ela começou a trazer uns editais mais específicos para cargos, por exemplo, de enfermeiro. Então, assim, o enfermeiro ele tem ali, igual o médico, né, tem as especialidades ali. Vamos por assim, a pessoa ali, o candidato vai fazer o concurso ali, vai prestar o concurso, e está se inscrevendo, um exemplo, para enfermeiro, para unidade de terapia intensiva infantil. Ele tem que saber que ele tem que ter a especialidade específica daquele cargo. E às vezes até a experiência. Aí a experiência, exato. Porque aí o que pode acontecer? A pessoa pode ser convocada, na hora de apresentá-la, bom, tenho formação, enfermeiro, tudo, mas eu não tenho aquela especialidade específica. Porque era muito comum a gente ver isso aí muito com o médico, né? E aí, por exemplo, a EBSER agora, ele começou a colocar isso aí também para os enfermeiros, né? E vai ser uma tendência para as outras profissões, etc. Vamos por assim,
eu entendo, né, o que a administração quer. Ela quer colocar o profissional mais qualificado possível, que tem melhor experiência, né? Então, assim, o candidato tem que ficar atento a essas particularidades aí do edital, né? E há muita demanda nesse caso aí, doutor Wagner, porque a gente observa, assim, que há um grupo muito grande de pessoas que fazem concurso aqui no estado de Mato Grosso, vamos falar aqui do nosso estado de Mato Grosso, e que depois essas pessoas ficam recorrendo aos políticos, aí a gente vê, e não são uma pessoa só, às vezes eles fazem até uma associação, um grupo de pessoas que ficam correndo atrás, tentando ser chamado para poder começar o trabalho. Essa demanda está muito grande aqui no estado nosso? Olha, praticamente todos os concursos têm esse tipo de situação, né? Porque são muitas pessoas que ficam ali no cadastro de reserva, acabam não sendo chamadas. A administração chama 1, 2, 3 vezes, aí de repente aqueles primeiros classificados acabam passando em outros concursos, não tomam posse, e aí os candidatos têm conhecimento que existe a necessidade daquela vaga, só que a administração, o gestor, ele pega e não convoca. É muito comum esse tipo de situação. Só que nem a gente sabe, né? O judiciário, para entrar com uma ação, ele só pode intervir quando houver algum tipo de irregularidade e legalidade, né? Não pode assim, não, mas tem uma vaga, eu tenho... Não, isso aí por si só não é uma condição que legalize ali o judiciário, um juiz, um magistrado, né? Um magistrado, intervir e dar uma canetada para a pessoa ser convocada, né? Ele só vai agir se houver uma ilegalidade, uma irregularidade ali, né? Então essa parte, fazer um concurso, cria uma expectativa, né? Isso aí é uma questão mais política, né? Então realmente a questão ali mais política que vai poder fazer ali uma mobilização, sensibilizar ali o gestor para convocar, fazer uma... E assim também, o gestor também não consegue convocar todos, né, de uma vez. Então assim, fazer uma programação, né, vou convocar X a cada tempo, né, é uma situação ali. Mas infelizmente, todos os concursos, sendo municipal, estadual, federal, é uma realidade isso. Muitos candidatos ficam ali aguardando e acabam no... Uma outra situação que chega para mim, a pessoa fala assim, olha, eu vou desistir de concurso porque toda vez que eu faço contrato de reserva, ele não chama, entendeu? Então, a pessoa, né, realmente tem que verificar, né, toda a situação, a capacidade do Estado de convocar, a necessidade de servidores, né? Então, até o candidato, quando for se candidatar, né, para algum cargo, né, ele tem que fazer essa análise também. E eu acho que vocês devem ouvir muito aquele caso das pessoas chegarem, doutor, eu passei no concurso, estava na reserva lá e fiquei sabendo que em tal lugar tá precisando de contratar pessoas que eu faço esse serviço aí, doutor. Né? Exato. Acontece muito. Ou então isso, ou então, não, aquele lugar lá, vamos por assim, sejam da administração estadual e aí tem várias unidades do estado, né? Uma cidade interior, não, mas lá só tem contratado. Falei, olha, o que acontece é o seguinte, simplesmente essa justificativa não dá o direito à convocação, né? Que a administração, ela tem ali o poder discricionário, ela vai convocar no momento mais oportuno, questão de necessidade, questão orçamentária, enfim, né? Tem várias situações. Nesses casos, infelizmente, né, o judiciário não consegue ali contemplar ali uma concessão da justiça, etc. Entendeu? É uma situação mais, como eu falo assim, mais uma questão política para conseguir a convocação. Olha, cidade interior está sem efetivos, precisa ali de uma demanda, né? E aí é mais uma questão política para conseguir essas convocações. Como que está aquela outra questão? Nós estamos falando aqui com o Dr. Wagner Luiz, que é especialista aí em concurso, direito público, né, direito administrativo. Aquela questão das pessoas que fazem concurso, por exemplo, vem o edital e está regionalizado, 2 vagas para o interior X, 3 vagas para o interior Y, tantas vagas para a capital. Às vezes a pessoa fala, vou fazer lá porque tá muito mais fácil, tem menos concorrente, vou passar lá, depois eu vou ver se eu consigo transferir para cá. Como que anda essa questão? O pessoal, na verdade, assim, as demandas que a gente verifica, é mais o pessoal, assim, eles, vamos por polos, né? Polo Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, etc, né? Às vezes a pessoa faz lá, mora em Cuiabá, faz para um polo interior por alguma questão particular dele. Tem um parente que mora lá, enfim. E aí depois eles querem
assumir, vamos supor, em Cuiabá, porque sabe que aqui tem Tá vaga, precisando. está precisando. Eu falo, olha, não, se você, o edital a regra é clara, né? Se você fez para o polo Cuiabá, você vai ser chamado em Cuiabá. Se você fez para o polo Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, enfim, você vai ser chamado para aquele polo. O que pode fazer é depois ali uma permuta, né? Uma transferência, né? Mas também tem um prazo, eu acho, não tem não? Não necessariamente. O correto é você tomar posse, né? Me convocaram lá em Confresa, um exemplo. Tomo posse lá e depois você verifica ali uma questão de uma transferência. Ou a questão também tem da permuta, né? Que é o ente com o outro permutar servidores, né? Vamos supor, o candidato ali foi convocado ali para a Secretaria de Saúde do Estado, né? E aí ele quer vir para Cuiabá, de repente, para trabalhar na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Faz a questão da permuta. É possível, tem todos os requisitos, etc, né? Mas assim, a pessoa, se ela fez naquele determinado polo, ela tem que tomar posse naquele determinado polo. Não existe a possibilidade de tomar posse em outro polo. Aí entraria ali a questão da preterição. Se a pessoa faz a inscrição e é aprovada ali, classificada, né, no polo da cidade de Rondonópolis e toma posse em Cuiabá. É a questão da preterição aqui em Cuiabá do candidato que está aguardando a convocação. Que está aguardando aqui. Era muito comum antigamente, hoje a gente já não vê mais tanto essa situação. E aquela outra questão também das pessoas que passam no concurso, aí ela é destacado, não é aquela de polo, é aquela que passa pelo estado, por exemplo, Sim. E ele é mandado lá para o interior. Aí tem aquele período de 3 anos, como é que chama mesmo aquele período de 3 anos? É o estágio probatório, né? Isso. Aí você está no estágio probatório, você vai, vamos pôr assim, está acontecendo bastante agora no concurso da saúde do estado. Algumas pessoas não tem a questão da regionalizado ali, né? A pessoa foi convocado lá para Sinop, mas ele mora em Cuiabá, ele ou ela mora em Cuiabá, quer tomar posse aqui. Infelizmente não, você vai ter que ou tomar posse lá, ou pede a questão do fim de fila, né? Dependendo do edital, tem um critério específico, você tem que pedir o fim de fila antes de ser convocado, etc. Mas assim, para a pessoa também não perder ali o certame, né? Ou a pessoa às vezes não tem um documento ou não está no momento para ser convocado, né? Tem essa possibilidade do pedido de fim de fila também. Mas assim, se você foi convocado para um polo diferente do que você deseja, né? Você tem 2 opções: ou tomar posse e depois pede a transferência, né? E aí vai depender da administração, não tem assim um requisito para você ser transferido, vai depender da necessidade da administração, ou né, o pessoal vai ter que desistir ali da vaga, né, e tentar um próximo certame. Porque a gente vê muita gente que ele vai para o interior, depois, antes dos 3 anos de probatório, eles já estão desesperados para voltar. Isso aí é um gargalo e difícil também para conseguir. Existem algumas situações, né? Por exemplo, assim, Constituição, enfim, por exemplo, assim, para você acompanhar seu cônjuge, né? Então, por exemplo, acontece muito, a pessoa é servidora e tem um marido ali que é militar. O marido, de repente, foi transferido ali para o interior, ou do interior vem para cá. A pessoa tem o direito, né? O cônjuge, né, tem o direito ali de acompanhar, né? Quem for, né? Independente, né? Para acompanhar o cônjuge. Geralmente eles acompanham o que for mais, o que fica mais benéfico, né? Para o casal. Existe essa possibilidade, né? Só que tem que assim, tem um requisito, tem um pedido administrativo que deve ser feito, tem toda uma justificativa, né? Então, assim como para você entrar, existem regras, né, bem rígidas, até para você fazer esse tipo de requerimento, né, existem algumas regras, né, que você deve preencher. Cada administração tem sua regra própria, não dá assim para a gente enumerar quais que são os requisitos, né, mas o ideal é a pessoa pesquisar, verificar qual que é o requisito, se formar ali no RH da sua respectiva secretaria, e caso houver ali uma negativa, houver ali uma ilegalidade, uma irregularidade ali da negativa, né, a pessoa pode buscar também um profissional especializado, né, nesse sentido, para tentar resguardar, né, seus direitos ali. É porque, na verdade, Wagner, cada caso é um caso, né? Cada Tem caso que é um ser caso. analisado com cuidado. Não dá pra gente colocar assim, principalmente de concurso. Cada caso é um caso. Cada administração tem uma regra, não digo uma regra, mas assim, existem as particularidades de cada administração. Então, assim, a gente não pode falar assim uma coisa
genérica, muito genérico. Então, cada caso tem que ser analisado, cada caso tem sua particularidade, cada caso tem suas pequenas regras próprias, vamos colocar assim, para o pessoal entender de uma forma mais... O certo é você estar assegurado com um profissional que pode te orientar, Exato. que possa te colocar você numa situação de certeza, e mesmo assim ainda não é uma certeza. Ainda mesmo assim, ainda tem, o candidato ainda pode se deparar ali com irregularidade. Porque o que acontece? A gente verifica ali que, como eu disse anteriormente, às vezes quem está ali recepcionando um documento, quem está recepcionando ali um pedido, né? A pessoa às vezes não está, como pode dizer, Está preparado. Não está preparado, né? Assim, um excesso de rigor, né? Um rigor excessivo, muito engessado, né? Então, assim, isso aí a tendência é se flexibilizar. Lógico, concurso, administração, as regras são claras, os requisitos são objetivos, entendeu? Não abre margem para interpretação, até a questão do princípio administrativo, mas assim, existem situações, temos que analisar, cada caso é um caso, e inclusive o gestor, né, o representante do gestor tem que analisar, cada caso é um caso, não dá para ser uma regra para todos, né? A regra é para todos, mas eu digo assim, existem algumas particularidades ali que devem ser observadas, né? E no momento, existe alguma regra nova que a população ainda não está sabendo com relação a concurso? Por exemplo, assim, é proibido fazer concurso só para, como é que fala, para reserva. Tem alguma regra no momento nova? Olha, tem aí um movimento, né? Eu vi aqui até do legislativo aí, para proibir concurso para só cadastro de reserva. Mas assim, ainda está em andamento. Está em andamento, não tem nada definido, enfim, né? Assim, seria ideal, né? Porque não adianta, né? Você faz ali um certame, movimenta. Às vezes deixa de fazer um outro concurso que vai chamar. Exatamente. E aí gera toda aquela expectativa na sociedade, enfim, né? Aí faz um concurso só cadastro de reserva, não chama ninguém. Aí é complicado, né? Mas por enquanto Faturas, ainda... né? Exato, a banca, né? A administradora. Por exemplo, a gente verifica, tem algumas cidades, principalmente de interior, todo ano tem concurso. Todo ano. Então, assim, acabou, nem venceu um concurso, já abre edital para contratação de uma nova banca, para fazer um... E assim, chama pouco do que eu acompanho, entendeu? Acontece muito, tá? Dá a impressão que é mais para arrecadar. Movimentar, né? É para movimentar, exato. E a pessoa vai fazendo concurso, enfim, aí quando você vai ver, vamos supor assim, tem ali candidato que é de 3 concursos para trás, que de repente entrou com uma ação por irregularidade, mas já tá um outro concurso perto para vencer e já tá abrindo. Então, assim, fica uma coisa meio atropelada, sabe? Assim, estranho. Não era o ideal, mas acontece. E também, Dr. Wagner, para que você possa estar orientando essas pessoas, tem gente, às vezes, tem o direito de isenção e não sabe. E não sabe, né? Exato. Que tipo de pessoas que tem essa isenção? Isenção, você fala... De pagar taxa. Ah, tá. A pessoa... No edital, várias modalidades. Várias modalidades. No próprio edital ele vai trazer os requisitos, né? Mas geralmente assim, se a pessoa não tem a capacidade financeira realmente, se ela comprovar, ela vai ter ali a isenção, né? Isso aí é comum. Existem algumas regras próprias, né? Ali no próprio edital vai constar ali quem tem o direito da isenção. Então, às vezes a pessoa verifica. Se ela comprovar que ela preencheu ali os requisitos para isenção, tranquilo, ela vai ficar isenta da taxa. A pessoa está desempregada, né? Desempregado, baixa renda. Se tem algum tipo de comorbidade, também pode ter, dependendo do edital, pode ter um tipo ali de isenção. Tem uns que também, quem é doador de sangue. Doador de sangue, tem tudo isso daí. Assim, cada edital vai trazer uma regra, mas regra em geral, mais ou menos, essas pessoas que estão nessas condições, né? Entendi. São coisas que a pessoa às vezes tem direito e acaba não observando, né? Exato. E tem uns que ele tem o direito, mas até a regra de muita protocolo de prova, ele prefere já pagar logo do que ficar ali. A pessoa tem que ficar atento, né? Porque muitas vezes querendo ou não, um benefício para a sociedade. Se o candidato tiver, se enquadrar nessa situação, né, se enquadrar nesse benefício para isentar a taxa, por que não? Né? Ele se beneficiar dessa situação. Tem que buscar ali seu direito, né? Correto. O nosso telespectador está assistindo a gente aí por vários meios de acesso, doutor, pelo nosso Instagram, pelo site Voz MT, pela MT Transparência e também pelo YouTube. Essas pessoas que estão nos assistindo agora,
ela quiser tirar uma dúvida com o senhor tem um telefone para que elas possam estar tirando dúvida? Pode sim, tem o telefone do escritório, né? Se a pessoa Quiser tirar uma tirar dúvida? dúvida, pode passar o... Sim, passar. sim, pode, sim, Tá, tranquilo. vou passar o contato, é o 65, né? É um número até diferente, meu número é 65, são 5 noves, 9999-9619. Tem minhas redes sociais também, no Instagram eu tô como concurseiro.adv, no Facebook eu tô como ribeiro.adv.mt. Tem o meu site também, que às vezes tem algumas orientações ali gerais para os candidatos, é www.wagnerribeiroadvmt.com.br, né? Então, a pessoa tiver um questionamento, no próprio site eu oriento muitas coisas que a gente falou aqui no próprio site tem. Sim. E se a pessoa tiver ali alguma situação, a gente pode analisar isso aí sim, ou se a pessoa também quiser procurar um outro profissional que seja da confiança dela, né? Isso aí é livre de todo, né? Sim, todo o cidadão ali, mas se tiver ali qualquer situação, a gente está pronto ali para estar tirando ali as dúvidas, questionamentos, né, para orientar esse pessoal. Aí na nossa tela você está vendo aí o endereço que você consegue falar com o Dr. Wagner. Se você tiver alguma dúvida aí, pode ligar para ele, pode entrar no e-mail, ou em qualquer um desses endereços que foi falado aqui, vocês estão vendo aí na nossa tela, só entrar em contato com ele. E nós só temos que agradecer ao senhor aqui a essa visita ao nosso podcast Provocação e dizer que aqui está sempre aberto para o senhor trazer novidade para o nosso telespectador. E se tiver alguma coisa que nós não perguntamos, que o senhor achar que é interessante, pode ficar à vontade aí para esclarecer. Eu que agradeço a oportunidade, porque assim, a sociedade em si, né, pede, né, um esclarecimento sobre muitas coisas sobre concurso, que eu vejo assim, a necessidade, a vontade dos candidatos, né? Existem muitas irregularidades, rigor excessivo, né, que é praticada pela administração, e aí o meu trabalho até se fundamentou nisso, né, justamente para trazer essa informação para o candidato, e aí quem tiver ali qualquer situação, tiver um questionamento, né, a gente fica à disposição para ajudar, para esclarecer o que for, né. Tá, nós queremos agradecer então ao Dr. Wagner Luiz por essa aula aqui de conhecimento jurídico, principalmente na área administrativa, concurso, direito público, que é muito importante para tirar a dúvida de você que está do outro lado assistindo a gente aí. E dizer que este programa você pode assistir de manhã, à tarde, à noite, pelos nossos veículos, pelo nosso canal de comunicação, pelo nosso Instagram, também o YouTube, pelo site Voz MT. E, mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Neto, a oportunidade, né? E qualquer situação, a gente está à disposição, de você e da sociedade, para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado ao Matheus Queiroz, nosso técnico aqui, que sem ele jamais nós poderíamos estar apresentando este programa Provocação. Grande abraço a todo você e até o próximo programa.